Você sabia que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é gracioso e não faz acepção de pessoas? Você sabia que Deus usa mulheres como profetas, como a sua própria boca, para dar recados a cada um de nós? Olá, meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e queria falar com você que talvez não acredite que Deus possa usar mulheres para ministrar a palavra. Passeie comigo em alguns textos bíblicos onde vemos claramente na palavra de Deus que Ele é um Deus que usa mulheres para a glória do seu nome, mulheres que profetizaram em nome do Senhor. Eu começo com Êxodo, capítulo 15, versículo 20, onde está escrito: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam, irmã de Arão, profetizava em nome do Senhor e mais, outras mulheres a seguiam. Isso fala de liderança, isso fala de autoridade da parte de Deus para o ministério feminino. Em Juízes, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Algumas pessoas não entendem que mulheres podem liderar e ainda utilizam-se da palavra de Deus para dizer que mulheres não podem liderar. Em Juízes, capítulo 4, versículo 4, vemos aqui Débora como profetisa, liderando o povo de Israel naquela época. Caminhando, em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 14, 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, está escrito: O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Saifã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, que era responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E o verso 15: Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. E aí continua a história bíblica. Ulda, usada pelo Senhor como a sua própria boca. Deus, usando uma mulher para profetizar. Lemos em Êxodo, lemos em Juízes, lemos em 2 Reis e agora a gente vai ver aqui em Neemias, no capítulo 6, versículo 14, uma mulher que profetizou, mas que não deveria ter profetizado aquilo que profetizou. Porque se existem mulheres profetas de Deus, usadas por Deus, também existem mulheres que podem destoar daquilo que é a palavra do Senhor e, de alguma forma, por causa do cargo, do título e da referência que tem, agir de maneira imprópria. Em Neemias, capítulo 6, versículo 14, está escrito: Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Neemias, então, ele estava, nesse momento, construindo aquela obra do Senhor, restaurando os muros de Jerusalém, e se levantavam pessoas para tentar intimidá-lo. Uma delas era uma mulher profetisa. Então você, mulher, entenda, há sim um canal liberado da parte de Deus para que você seja utilizada como uma ferramenta nas mãos do Senhor para ser profeta. Mas é preciso ser zelosa, cuidadosa, atenta a ser apenas uma repetidora, apenas reproduzir aquilo que ouviu do Senhor e não agir conforme seus interesses ou não agir conforme as suas emoções, como Noádia agiu.
E aí você pode me perguntar, foram lidos inúmeros textos, mas todos do Antigo Testamento. Pois bem, a você que ainda insiste em fazer acepção de pessoas com relação ao ministério feminino, eu quero ler para você Lucas, capítulo 2, versículo 36, que está escrito, Lucas, capítulo 2, versículo 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então ficou viúva. Ana profetiza. Ana profetiza no Novo Testamento, nos tempos de Jesus. E ainda, para encerrar, o apóstolo Paulo, que esteve na casa de Filipe, e as filhas de Filipe eram profetisas. E diz assim, Atos, capítulo 21, versículo 7 até o verso 9. Atos, capítulo 21, verso 7 ao 9. Paulo está falando, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Paulo faz menção às filhas de Filipe com honrarias, trazendo uma referência de que elas eram usadas pelo Senhor para profetizar. Profeta é o que ouve de Deus e comunica o que ouviu. Precisamos aprender a ouvir mulheres profetas. Precisamos aprender a respeitar a Deus como um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, na época que Ele quer. E Ele com certeza quer usar você, mulher, que está assistindo a esse Minutos com Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.